Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, que Ele possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos dando o entendimento da palavra. Vamos mais uma vez, pela graça e poder de Deus, mergulhar aqui nessa palavra, né? Para que nós possamos ser libertos e não sermos enganados por falsos ensinos, falsas doutrinas, né? Doutrinas de homens. Então, queridos, vamos lá. No vídeo de ontem, eu comecei, né, a contar para vocês, né? Eu ia finalizar contando para vocês a história do filme. Meu celular tocou bem na hora e desligou e o vídeo acabou caindo. Então, vou dar um resumo aqui do que eu ia passar para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Nesse filme, né, Rei Arthur, conta a história de um rei muito poderoso que ele morre e ele deixa para o seu filho uma espada, né? Uma espada poderosa, Excalibur. Essa espada, ela tem poderes, né? E este filho, né, ele cresce longe dessa espada, sem o conhecimento dessa espada. Só que existe um elemento, né, do mal que sabe também do poder dessa espada e ele quer aquela espada a todo custo, porque ele quer o poder que está naquela espada, então ele faz de tudo para que aquele herdeiro, né, o herdeiro legítimo daquela espada, nunca descubra aquela espada e nunca descubra quem ele é, a identidade dele, que é filho do rei, né? Para que ele, que é um usurpador, né, que tá ali usurpando, né, tá vivendo como se fosse o filho do rei no lugar do filho do rei, só que ele não é o filho do rei, né? Ele é um usurpador do trono, ele tá ali no trono se passando por filho do rei, enquanto o filho do rei tá vivendo ali no mundo desconhecido da sua origem, né? Ele não tem noção que ele é um príncipe, que o pai dele é rei e deixou para ele uma herança, né? Uma espada. E um dia, este rei impostor, né? Que é um filho bastardo, que não é filho, né? Ele começa, né, fazer com que todos os homens, né, é mais ou menos isso, é o resumo do filme, que os homens tirem aquela espada, né, do local onde ela está, né, para que ele descubra quem é o verdadeiro dono da espada, porque tem um detalhe nessa espada, só o verdadeiro dono daquela espada conseguia manusear aquela espada. Na verdade, são vários filmes, né? Que narra diferentes, mas a história é a mesma, né? As narrativas mudam um pouco de um filme para outro, mas a história do filme é exatamente essa, né? Então, este filho que estava vivendo ali como escravo, que não sabia que, na verdade, ele que era o rei, que era o dono daquela espada, ele vai lá, né? Vários homens fortes, né? Robustos, passa ali, tenta tirar aquela espada e não consegue. E quando ele vai, ele coloca a mão naquela espada, ele tira aquela espada com toda facilidade. Então, qual é o resumo dessa história, né? Para mim e para você, né? É que o nosso Pai Celestial, que é Rei deste universo, né? Ele deixou para mim e para você uma arma poderosa que muitos estão vivendo sem acessar ela, porque não descobriram a sua identidade ainda, não sabe quem é o seu pai, não sabe o poder dessa espada, porque no dia que ele descobriu o poder dessa espada, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, quando aquele moço, né, pegou aquela espada, né? Ele se conectou àquela espada e ele começou a descobrir os poderes daquela espada e dominar aquela espada. Descobriu a sua origem. A mesma coisa é nós. Deus deixou para nós aqui, ó, uma espada, ó, essa espada aqui, ó, nas mãos dos filhos, né? E quando nós
que somos filhos desse rei, nos conectamos com essa espada e manuseamos ela, aí, meu amigo, não tem demônio que resista. Não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem que resista. Sabe por que Satanás ele não quer que você descubra a sua identidade e que você pegue isso aqui, ó, e use ela e manuseie ela, porque ele sabe que no dia que você pegar essa espada e que essa espada se conectar a você e você se conectar a ela, você vai fazer estrago no mundo espiritual. Por isso ele não quer que você estude, por isso ele não quer que você descubra a sua identidade em quem você é. Então, queridos, a verdade liberta e a verdade é essa que está contida aqui. Nada mais e nada menos do que está contido aqui. Então, esse filme, ele nos mostra, ilustra bem isso. Satanás, ele quer roubar a nossa identidade, fazer a gente acreditar que a gente é um qualquer, que a gente, né, é como aquele rapaz do filme, que ele era um pobre coitado, que não tinha nada, enquanto ele estava lá no trono usurpando um lugar que não era dele, né? Mas a partir do momento que aquele herdeiro descobriu quem ele era de verdade, ele pegou aquela espada, aí a vida dele mudou totalmente. E é o que acontece na minha e na sua vida, no dia que você descobrir, né, a sua identidade, quem você é, e essa espada se conectar a você, aí, meu amigo, aí, minha amiga, aí você vai vencer as suas batalhas e não vai ser mais alvo do inimigo e das suas mentiras, né? Então, vamos lá? Vamos pegar esse presente, essa dádiva, essa espada aqui, ó, que o nosso Pai Celestial deixou. Essa espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, né? Faz estrago nas trevas, né? Então, vamos manusear ela? Então, vamos lá. Continuando o nosso assunto de dízimo, né? Já passamos aí pelo dízimo Abraão, dízimo de Jacó, dízimo Levita, já passamos pela Malaquias, né? Então, algo que é primordial para você entender dízimo, você precisa entender sacerdócio. Você precisa entender o sacerdócio. Se você não entender o sacerdócio, vai ficar difícil você entender o dízimo, porque ele está conectado, né? Porque esse dízimo que o sistema religioso cobra hoje, eles usam justamente o dízimo levítico, né, lá do sacerdócio levítico, para justificar a cobrança que eles fazem hoje, né? Eles cobram porque os levitas trabalhavam no templo e recebiam o dízimo por isso. Então, hoje, eles, né, se intitulam, né, que eles trabalham na obra, e por isso eles têm que receber o dízimo, né? Que para os levitas era alimento, mas quando chegou a vez deles, já não é mais alimento, é dinheiro. Só que nós vamos ver, né, que houve uma mudança de sacerdócio, e esse sacerdócio, né, ele novo por meio de Jesus, né, o sacerdócio real de Melquisedeque, então as práticas se tornaram outras, novas. Por isso Jesus, ele não se enquadra, né, naquele sacerdócio, né? O sacerdócio dele é outro. Ele não entra naquele templo, enfim, nós já estudamos sobre tudo isso. Então, o que acontece? Jesus, ele ensinou como nesta nova aliança, né? No seu sangue feita no Calvário, como que a partir dali, né? Já que não existia mais santuário físico, que agora o santuário somos nós, como que nessa nova aliança, né, ia se dar continuação a tudo isso. Eu expliquei no vídeo passado, se você não viu, volta aqui, né, tem vários vídeos aí para trás explicando tudo isso. Então, hoje nós sabemos que todo aquele ritual que era feito lá se cumpriu em Jesus, e que hoje, nessa nova aliança, nesse novo sacerdócio, nós somos o templo, e o Pai habita dentro de nós, né? Então, antigamente, né, eu tenho que ficar indo e voltando fazendo esse paralelo, porque a gente precisa entender que antes era de um jeito e agora é de outro, né? Então, o local, ele era fixo, né? O santuário era fixo, né? Até então, só o povo de Israel era o povo escolhido, né, para levar
a mensagem, eles falharam nessa função que Deus deu para ele, porque eles eram para ser testemunha, eles eram para ser referência, né, para as outras nações, e eles não fizeram isso, né, e eles perderam a primogenitura, né. Isso é um outro estudo que você também precisa entender, né? As duas casas de Israel, a primogenitura, né? Mas hoje nós vamos focar aqui. Então, o que acontece, né? Nos dias de hoje, depois que Jesus morre lá em Jerusalém, a mensagem do Evangelho, né, a mensagem de Jesus, ela não fica contida só em Jerusalém, ela não fica contida só em um lugar, ela se expande para o mundo inteiro. E agora, como que ia se dar, né, ia se desenvolver esse ministério, né? De Jerusalém, Samaria, né, a Judéia e depois os confins da terra, todas as tribos, nações e línguas recebendo essa mensagem do reino. Então Jesus ensinou antes, né, antes do velho, né, ser consumado nele, ele já estava ensinando como seria a partir de então, a partir da sua morte, como que a igreja, né, que nasce em Cristo Jesus, né, como que a partir dali ela ia, né, avançar, né, avançar. Para você que não viu os vídeos sobre dízimo, volta aqui que eu expliquei tudo sobre dízimo, né? Então, os dízimos, né, dízimo, né, na nova aliança, que é a igreja, né, que Jesus fundou, Jesus funda a sua igreja, Jesus que é a semente, né, e a partir de agora, né, como que vai se dar, né, como se vai se dar essa nova aliança? Até então, para a salvação sempre foi por meio da fé, né, pela fé, independente do antigo ou do novo, né? De antes ou depois da vinda, sempre foi pela fé. Então, mas o que ocorre? Depois que Jesus morre, né? Aí aquela, como é que se diz a palavra? Aquela prioridade que foi dada para Israel como o único detentor, né, ali da verdade, que eles de fato receberam. Paulo vai falar lá em Romanos 11 que de fato eles receberam a lei, eles receberam as leis, os profetas, eles receberam tudo. Porém, todavia, quando Jesus vem, tudo se cumpre em Jesus e a partir dali nasce a igreja. E quando nasce a igreja, a partir de então, não existe mais uma denominação específica, um povo específico, porque a própria palavra fala assim, que agora, né, que em Cristo, né, não tem judeu, grego, não, todos são um em Cristo, todos que creem, inclusive os judeus. Se o judeu não crê Jesus, porque o descendente de Abraão não é o que nasce na sua genealogia humana, é pela fé de Abraão. Então a própria palavra fala que nem todos, né, nem todos que vão ser salvos é a linhagem terrena de Abraão, mas aquele que tem a fé de Abraão é que será salvo. Então agora nessa nova aliança que Jesus, né, institui no seu sangue, quando ele forma ali a sua igreja, agora todos têm que aceitar a fé em Cristo Jesus, inclusive os judeus, porque se o judeu é que eles ainda estão na lei, né? Para eles Jesus não veio, então eles ainda estão no Velho Testamento, eles ainda estão lá com o coração endurecido. Mas hoje todos precisam crer que Jesus é o Messias, né? Que Jesus é o Deus encarnado que veio aqui e pagou o preço, né, por todos. Então, hoje, todos é um em Cristo, judeus, não judeus, africanos, não tem cor, não tem tribo, não tem língua, todos que crê, todos que têm a fé de Abraão e crê em Jesus como o único salvador da sua vida, é salvo. Por isso essa história de ficar falando que denominação A ou B é que tem a verdade, isso é balela, isso é coisa de quem não tem entendimento nenhum da palavra, porque a palavra é muito clara. A graça, ela se expandiu para todos os povos, porque quando Deus faz a promessa lá para Abraão, Deus fala assim, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, não todas as famílias judias, né? Todas as famílias da terra, ou seja, a promessa, ela abrange
todos que creem, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer sistema desses aí que o homem coloca, independente. Porque a fé, a salvação, ela não está presa em denominações feitas por homem. A fé, ela é uma dádiva divina, um presente de Deus para todo aquele que crê, independente, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Não diz assim, aquele que crê e for de tal denominação será salvo. Então, queridos, põe isso na cabeça. Então, levando em conta isso aqui que eu falei, que Jesus, ele funda a sua igreja, ele que é a semente, que é o descendente, Zerá, que nós estudamos essa semana, ele quando morre na cruz, né, um grãozinho lá de mostarda morre, quando ele morre, nasce o quê? Em Cristo Jesus. Eu e você, e quem crê na fé de Abraão, nasce a igreja, né? E essa igreja, ela se torna mundial, universal, né? Universal, né? Não universal do reino de Zeus aí, né? Que a gente conhece. É a igreja do Messias, é uma igreja que ela está totalmente fora das instituições de homens. Deus não criou suas instituições, né? CNPJ, ele criou a sua igreja, que são pessoas, é um organismo vivo. Então, Jesus, ele já estava ensinando como seria agora nessa nova aliança, como que ia se dar a pregação do evangelho, com todas as doutrinas que a partir dali a sua igreja iria passar, né, a cumprir. Então, aqui, olha só, para vocês verem como Jesus conecta tudo, né, dentro da sua palavra. Ó, aqui no capítulo 4 de Marcos, Jesus, ele conta a parábola do semeador. E ele diz assim, ó, diz assim, ó, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouça, olha aí, ó. O semeador, eu tô lendo isso aqui para você entender que tudo está conectado com um semente, ó. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu no caminho. Aí aqui fala, né, dos vários tipos de solo, né, e da semente, né, que é a palavra. E aí, olha só, o versículo 10 diz assim, ó, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola. Fora da onde? Fora do reino, né? Aqueles que estão fora do reino, eles não entendem, é mistério para eles. Por quê? Porque a verdade da palavra só é entendida pelos filhos. É igual aquela espada que eu acabei de contar para vocês aqui no filme. Vários homens foram ali e colocou a mão naquela espada e não conseguiram tirar ela do lugar. Mas quando o verdadeiro dono daquela espada, o herdeiro legítimo, colocou a mão naquela espada, ele manuseou ela com facilidade. É a mesma coisa. Qualquer um pode pegar essa palavra aqui, pode pegar a Bíblia e pode ler ela de capa a capa. Ela não vai exercer conhecimento e nem conexão com o Espírito Santo. Agora, quando um filho de Deus, né, movido e ensinado pelo Espírito Santo, coloca a mão nessa palavra, a ele é dado, é revelado o entendimento da palavra. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Ó, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola, a fim de que
Ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, de outro modo, se eles fossem, né, filhos do reino, eles entenderiam e seria convertidos e seria salvo. Mas porque eles não são filhos do reino, eles não têm o entendimento. E sem entendimento, a pessoa não tem como ser salva. Então, olha só que interessante, né? Aí o texto continua falando assim, ó. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras, né? Porque Jesus falava em parábola, o que era proposital, para que nem todos entendessem. Aí Jesus continua falando assim, ó. O semeador semeia a palavra. E olha o versículo 15, ó. Algumas pessoas são como a semente. Olha que interessante, né? Para você entender o contexto de semente, está correlacionado com pessoas. Porque lá no Gênesis, quando Deus ele dá a sentença lá e fala que vai colocar inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher, que é Jesus, né? Descendente, a palavra para descendente é zerá, que significa semente, né? Então, quando Deus vai lá e reforça a sua promessa, né, com Jacó, que na semente de Jacó, né, ele iria abençoar. E aqui o próprio Jesus, ele fala aqui, ó, no versículo 15, as palavras de Jesus: algumas pessoas são como a semente, né? Para você entender o contexto de tudo, porque uma coisa está conectada na outra. Então, Jesus explica aqui, né, sobre a semente, né, que algumas pessoas são como sementes. E aí, nós vamos aqui, ó, para Lucas 10, ó, para você entender o ensino de Jesus, né? Para você entender o ensino de Jesus, como Jesus, né, ele já estava ensinando os seus discípulos a como trabalharem no ministério, nesse novo sacerdócio, como a partir dali eles iam, né, dar continuação, né? Então, olha só, a gata subindo aqui para pular na janela, e toda hora ela fica pulando aqui e fica mexendo no celular. Então, vamos lá, ó, capítulo 10 de Lucas. Peraí. A partir do versículo 1, né? Ó, 10 de Lucas, ó. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Colheita, ó. Se atentem aos detalhes. A colheita. Vão, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsas, nem sacos de viagem, nem sandálias, e não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Eu vou parar aqui para explicar. Ó, vocês estão entendendo? Jesus estava orientando eles como viver nesse novo ministério, né, que eles iam viver a partir de ali, né? Então Jesus falou assim, ó: não levem nada das instruções. Aí Jesus falou assim, ó: quando vocês entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Ó, olha o detalhe aqui no texto, ó. Se houver ali um homem de paz, ou seja, se naquela casa houver um homem de paz, ou seja, uma pessoa de paz, um sequer naquela casa, né, que aceite, né, ó, a paz de você ressobrará
repousará sobre ele, tá no singular, não tá no plural, né? Senão, ela voltará para você. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é merecedor do seu sustento. Em algumas Bíblias está modificado o salário de sustento para salário. Eles trocaram a palavra sustento, né? Porque no original é sustento. Aí eles, para, né, embasar e legitimar aquilo que eles querem colocar na cabeça das pessoas, eles trocaram a palavra por salário, né? Então, o trabalhador, Jesus estava falando aqui, orientando eles, o trabalhador é digno do seu sustento. O que é sustento? É o alimento, né? Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, essa aqui foi a orientação de Jesus. Como que eles iam viver do evangelho agora. Agora eles eram itinerantes, né? Eles não tinham congregações fixas, né? Eles não tinham um lugar fixo, como lá no santuário, né? Que tudo convergia ali. Ali era o centro de tudo, né? Do sacrifício, tudo convergia ali. A partir de agora já não seria mais assim, porque essa mensagem, ela precisaria ser espalhada, né? Para que outras pessoas alcançassem, né? A graça, porque a própria palavra fala assim, ó, como ouvirão se não tem quem pregue? Então eles precisavam sair para levar essa boa nova, porque evangelho é isso, é a boa nova de Cristo Jesus. Então eles precisavam, Luna, para de ficar pulando aqui, Luna Maria. Eles precisavam ser itinerantes, né? Eles não tinham locais fixos. Aqui é o início da igreja e Jesus está ensinando eles como fazer. Então eles iam, né? E eles sobreviviam do quê? Das ofertas, daquilo que o povo, daquilo que Deus movia o coração dos irmãos para ofertar na vida deles, né? Para ofertar na vida deles. Então vamos ver como que Jesus também se beneficiou disso. Ele tanto instruiu, né, os seus discípulos a fazerem isso, como ele viveu disso. Porque, se você se lembra, Jesus tinha um tesoureiro. E se ele tinha um tesoureiro, é porque ele arrecadava dinheiro e doações, né? Então, vamos ver aqui, ó, em Lucas 6. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Lucas 6, para você ver, ó. Lucas 6. Tá aí. É só um minutinho. Olha, vamos lá vamos em 1 Coríntios? Vamos em 1 Coríntios, depois a gente volta lá em Lucas. Vamos em 1 Coríntios para você ver que o apóstolo Paulo, ele seguia esse mesmo ensinamento de Jesus. Ó. Ele seguia o mesmo ensinamento de Jesus. Marca aí na sua Bíblia, procura aí, ó, 1 Coríntios 9. Ó. 1 Coríntios 9, 14. Então, vamos ver como que eles, né, sustentavam esse ministério, como que era agora, já que eles não eram levitas, eles não tinham direito ao dízimo, eles não estavam mais no sacerdócio de levita, Jesus já tinha morrido, ele já estava na nova aliança, novo sacerdócio, como era que eles faziam, ó. 1 Coríntios 9, 14, ó. Paulo vai falar assim, ó, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, Paulo está falando que quem foi que ordenou que eles vivessem assim, ó,
Da mesma forma, o Senhor Jesus, foi Jesus que ordenou eles, né, a viver do evangelho. Olha aqui, ó. Paulo falando, da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Então, Jesus não ensinou dízimo. Porque Jesus, ele sabia que dízimo era a antiga aliança, que ia se passar. Ele estava ensinando aqui um modelo para a nova aliança, para o novo sacerdócio, né? Que seria o quê? O sustento por meio da doação dos irmãos. Então, Paulo, ele estava trazendo aqui, né? Como ele mesmo falou assim, que ele ensinou aquilo que ele recebeu de Cristo Jesus, não de homens. Foi esse ensinamento que ele recebeu, que Jesus ensinou para eles, e agora aqui ele está passando. Quando a gente vai lá para a igreja de Atos, a gente vê lá que eles eram unânimes no partir do pão e tudo, era tudo comum, eles dividiam tudo, porque foi isso que eles aprenderam com Jesus. Então, olha só, em Timóteo também, ó. Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer a mesma coisa para Timóteo aqui, ó. Vamos lá para Timóteo 5:18. Ó. É que a gente chega lá. Ó, 1 Timóteo 5:18 diz assim, ó. Ó, Paulo falando, ó. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e o ensino. Engraçado, né? Quando eu leio esse texto daqui, eu vejo uma discrepância tão grande dos pastores de hoje em dia, porque esses pastores aqui, ó, eles dedicavam a vida deles dia e noite em ensinar as pessoas. E é isso que eu não vejo nos pastores de hoje. Eu não vejo os pastores empenhados dia e noite para ensinar as ovelhas. Tem muitos deles que aparecem para pregar um sermão a cada 30 dias, a cada 40 dias na igreja que eles, né, entre aspas, pastoreia, porque eles não pastoreiam coisa nenhuma, eles administram, né, uma denominação do sistema. Mas aqui, olha a discrepância, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente compara com os dias de hoje, ó. Eles eram contínuos, ó, no trabalho, na pregação e no ensino. Depois a escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu sustento, né? E algumas bíblias merece o seu salário. Então, todos eles, né, tinha isso bem claro. É só os pastores de hoje que não tem isso claro, que não entende. Por que será, né? Porque todos eles aqui, ó, os apóstolos, todos eles beberam da fonte que foi Jesus e aprenderam com Jesus. Eles entenderam a mudança do sacerdócio, entenderam direitinho. Eles entenderam que agora nessa nova aliança, né, que eles iam ser sustentados, né, pela oferta dos irmãos, que Deus ia mover o coração deles, né, para que eles dessem liberalmente, não é isso que diz? Que cada um contribua segundo o seu coração. Se quisesse contribuir até com mais de 10%, que a pessoa contribua com 20%, até com 50% do seu salário, se a pessoa quiser. A pessoa pode contribuir com aquilo que ela quiser contribuir, né? Agora ela é livre, totalmente livre. Então, não é 10%, a oferta é tudo aquilo que
a pessoa sentir no coração, é livre, né? Não é algo estipulado, não é algo imposto, né, pelas pessoas. Então, olha aqui, ó. Vamos ver lá Marcos 6, né? Marcos 6 é a mesma coisa, né? Jesus orientando, né? Jesus orientando a eles não levar nada, os próprios discípulos. Nós vimos, né, que Jesus manda os 72. E aqui, ó, no relato de Lucas, né, ele fala assim, ó: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não receber, nem os ouvir, sacudam a poeira, os pés dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunha contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava. Então, você está vendo como que seria agora? Agora seria, né, os discípulos indo até as pessoas, levar a mensagem, curar, libertar. Receberam de Jesus, receberam da fonte, e agora eles iam entregar, eles foram cheios, né? Eles foram cheios, e agora eles iam entregar esse alimento, né? Olha que coisa interessante, que agora, né, os discípulos, eles entregavam o pão material e eles entregavam o pão espiritual, eles recebiam o pão material. Era um abençoando o outro. Aquele que dava o pão material para o discípulo recebia o pão espiritual dos discípulos. Vocês conseguem entender isso? Era uma bênção dupla, né? O pai abençoava, os dois eram abençoados, porque quem ia com a mensagem, né? Que recebeu de graça, ele entregava aquela mensagem, a palavra, né? O alimento espiritual para aquela pessoa, e a pessoa retribuía entregando o alimento material e abençoava. Então, os dois eram abençoados. É assim que é agora, nessa nova aliança, né? Nesse novo sacerdócio. Então, queridos, é isso. Não tem assim, não tem sombra de dúvidas, não tem assim, sabe? Tem um texto também que diz, né, que Jesus, ele era sustentado no seu ministério por mulheres. Tá aqui, ó, no capítulo 8 de Lucas. Vamos ler? Ó, Lucas 8, para você ver que Jesus, ele tanto viveu quanto ensinou, né? Quanto ensinou. Ó, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, ó: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Você entendeu?
Olha aqui, ó. Quem era que sustentava eles, os discípulos, Jesus, sustentava o ministério de Jesus? Essas mulheres, vocês conseguem enxergar aqui como que foi essa troca? Jesus expulsou o demônio dessas mulheres, libertou essas mulheres, deu vida para essas mulheres, e em retribuição, essas mulheres ofertaram na vida deles, dos discípulos, na vida de Jesus. Então, elas receberam de graça, né? Receberam libertação, receberam cura, e agora elas retribuíam. Então, é uma via de mão dupla. Quem dá, recebe, e quem recebe também dá. Porque aquelas mulheres foram abençoadas e retribuiu a bênção, né? Sendo generosas, ofertando, né, no ministério deles. Então, um sustentando o outro. É isso que é nova aliança. É isso que é a igreja que Cristo fundou. Ele fundou a sua igreja e ele deixou instruções, ele deixou orientações de como agora essa igreja iria se sustentar, como que essa igreja iria se manter. Jesus, ele nunca pediu para construir templo. Por quê? Porque não há necessidade de templo, porque nós somos o templo. As igrejas que existiam, quando Paulo cita nas suas cartas, né, saúdo a igreja que se encontra na casa de fulano, é porque os irmãos, eles se reuniam, né, em pequenos grupos, nas casas uns dos outros, né, e eles não tinham placa, não tinha necessidade de placa. Por quê? Porque a igreja de Cristo somos nós, né? Nós não precisamos de uma placa para nos identificar, porque nós já temos a nossa identidade. Nós já somos o templo, né? Então, qualquer lugar que nós quisermos congregar como igreja, seja com uma pessoa, seja com duas, com três, com quatro, com cinco, independente, na casa da Maria, ou na casa do José, ou na casa do João, independente de onde for, a igreja do Cristo vivo está ali reunida. Então, por que Jesus não pede templo? Primeiro, a gente já sabe que o único templo que Deus manda fazer, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito e um tempo de duração. O santuário, ele foi colocado lá como lição para que todos nós enxergássemos o plano de salvação. Só que ele teve um tempo determinado. Aquilo ali não era para se estender para sempre, né? Nós não temos necessidade hoje de templos físicos. Por quê? Porque houve uma corrupção daquilo que foi, né, feito certinho, e o homem corrompeu. E Deus, ele é tão misericordioso que ele, sabendo que se deixasse o homem construir templos de pedra ia corromper, como é o que a gente vê hoje em dia, corrupção e desvio, Deus, ele já fez o templo dentro de nós. Ele veio fazer morada dentro de nós, para que nós acessássemos ele, né, e não dependesse do homem, porque se a gente depender do homem para acessar Deus, a gente nunca vai conseguir chegar à salvação. Por quê? Porque é aquilo que Jesus fala, que os fariseus, eles percorriam 1000 léguas para encontrar uma pessoa, e quando eles encontravam, eles faziam 2 vezes mais filho do inferno, e é isso que o sistema religioso faz com as pessoas, né? Então, eu não sou contra congregar. A Bíblia não é contra congregar. A própria Bíblia fala que nós não deixemos de congregar. E aí as pessoas entendem que esse não deixar de congregar quer dizer que ele está falando que é para você ir até uma denominação religiosa, né? Quando isso foi escrito na Bíblia, nem tinha denominação religiosa como nos dias de hoje. Porque essas denominações religiosas que tem no dia de hoje surgiram de uns tempos para cá. Do século XVIII para cá. Antes não tinha. Então logo o texto não está falando disso. Está falando que você não deve deixar de buscar a Deus, de congregar com seus irmãos, não especificamente dentro desses lugares, mas em qualquer lugar que você possa estar reunido, né, com 2 ou 3. Entendeu, queridos? Então, nesse novo sistema, então Deus, ele não funda Jesus, ele não funda instituição, nem denominação e nem templo. Não, houve um templo lá com um propósito, ele findou, e hoje o templo somos cada um de nós. E cada um de nós estamos
entregando aquilo que a gente recebeu de graça receber, de graça dar. É por isso que eu fico indignada quando eu vejo milhares de pessoas na internet vendendo curso, isso é mercadejar a palavra. Essas pessoas na internet que vendem curso, que vendem livro, que vendem qualquer coisa relacionado relacionada à Bíblia ou para ensinamento da palavra, eles estão fazendo igual aquele povo de Israel fizeram. Eles são enganadores, porque a palavra não se vende. Se Deus te deu um dom de ensino, você é obrigado a desenvolver esse dom e ensinar gratuitamente, porque o reino de Deus, ele não é comércio, não é para comercializar. Então, o que a gente mais vê na internet é a pessoa, né? Recebe de Deus um dom de ensino, recebe de Deus, né, um direcionamento, aí a pessoa, né, ao invés de pensar no seu irmão que precisa desse ensinamento para ser liberta, a pessoa vai vender. A pessoa vai vender aula, a pessoa vai vender apostila, a pessoa vai vender um monte de coisa. Então, está mercadejando a palavra de Deus. Não é assim que a palavra ensina. Isso não é ensinamento do Messias. Então, queridos, vamos ficar... vou ter que fechar essa janela, que a Ana Maria não para de ficar indo e voltando aqui. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, mercadejar, né, a palavra de Deus, e entendendo que o Pai, ele quer abençoar aquele que trabalha na sua seara, porque se a obra é dele, a responsabilidade é dele. Quando você faz uma obra na sua casa e a casa é sua, você não coloca para outras pessoas pagar. Você vai arcar o custo da obra da sua casa, da reforma da sua casa. Assim é com o Criador. Se ele tem uma obra para fazer, ele não vai colocar eu e você para pagar. Não, a obra é dele. Quando ele lá no deserto, ele pede que traga os dízimos para ele, e ele fala assim, eu dou os dízimos aos levitas, eu sou a herança deles, é porque ele ia abençoar, multiplicar o fruto da colheita deles lá, para que eles devolvesse ali no templo. Então, se Deus, né, ele te deu uma palavra de graça para você pregar, e ele disse para você que se você for fiel, ele vai te sustentar, creia. Não precisa você ficar pedindo oferta, não precisa você ficar pedindo dinheiro, não precisa você vender a palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel para cumprir na sua vida. É igual a gente vê por aí, pregador cobrando 10 mil para pregar, cantor cobrando cachês exorbitantes para pregar nas igrejas. Esses congressos tudo viraram comércio de venda de camiseta, venda de uniforme. Se paga milhões de dinheiro para esses cantores e cantar, para esses pregadores e pregar. Agora eu pergunto para vocês, Deus está nisso? Você acha mesmo que Jesus está nisso? Você acha mesmo que Deus está nisso? Você acha mesmo que no contexto de vida que a gente encontra, numa batalha espiritual onde almas estão perdendo a vida, onde pessoas não têm esclarecimento da verdade, uma denominação pegar e gastar rios de dinheiro com um pregador famoso, com um pastor famoso, para ir lá pregar uma mensagem, para deixar eles todo animados, mexer com a emoção deles, eles voltar para lá vazio de lá, porque eles não recebem alimento lá, é entretenimento, é show para divertir eles, enquanto milhares de pessoas estão morrendo espiritualmente, sem ter alimento espiritual. Você acha mesmo que Deus está nisso? Reflita, pense nisso, tá bom? Queridos, o vídeo ficou longo. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe você, a sua casa. Mergulhe nessa palavra e não aceite nada que esteja além dessa palavra aqui, ó. 100% a palavra de Deus, nada mais, tá bom? Shalom, shalom, queridos. Fiquem todos na paz do Eterno e até o próximo.